E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Estamos aqui para mais uma live do Ministério Renova Sua Visão. A gente vai estar falando sobre comunicação e diálogo com a terapeuta e psicóloga Cris Gonçalves. Quero agradecer a presença de todos e agradecer também ao Flávio pela ajuda aí em toda a dinâmica aqui também da nossa live. E agradecer também a nossa convidada de hoje, Cris, obrigado por ter tirado aí o tempo para falar um pouco sobre comunicação e diálogo, né? Que sabe o quanto isso é importante dentro do casamento, né? Envolve muitos fatores aí. Então, quero te dar um bem-vindo e a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Cris Gonçalves, sou psicóloga formada aí há quase 24 anos. E aí sempre atuei, né, na área clínica, área corporativa, como terapeuta de casais aí há uns quase 10 anos, já há bastante tempo também. E uma das coisas que eu percebo é justamente a maioria dos casos que eu pego, né, no consultório é essa dificuldade de comunicação, né? Um fala A, o outro entende Z. Vai lá para o outro extremo. Então, olha como é importante, né, a gente poder falar disso. Quero trazer algumas dicas, informações aí, mas o objetivo é que a gente possa trocar ideias mesmo. Que bom que vai ficar gravada, né? E é um tema super importante aí. Eu sou psicóloga clínica corporativa, terapeuta de casais, sou terapeuta TRG, que é uma terapia de reprocessamento generativo, uma terapia breve, uma psicoterapia breve, na verdade. Enfim, então o objetivo é sempre estar aí trazendo o bem-estar, a saúde mental para as pessoas, né? Quanto é importante. Então, quero dar uma boa noite aí para todos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Chacrinha, que Chacrinha falava muito, né, um jargão que ele usava. Quem não se comunica se trumbica, né, e o quanto é importante, né, e o que é trumbica? É um verbo aí pronominal muito popular, que é não se dar bem, ser mal sucedido, no que se propõe a fazer, malograr, fracassar. Então, a gente entende que quando a gente não tem uma boa comunicação, as coisas tendem a dar errado e muito errado. Então, a gente sabe que a comunicação é super importante, né, em todas as relações que a gente estabelece aí ao longo da nossa vida, o tempo. Mas no casamento, a comunicação, ela é fundamental para que a relação seja mais saudável, muito mais duradoura, muito mais gostosa, porque o casamento tem os seus desafios aí do dia a dia, né. Então, como é importante a gente poder se comunicar, poder ter diálogo, né, e então a comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser assertiva. Acho que o Marcos falou, você fez uma série de lives aí, eu não pude participar, né, Marcos? Acho que você falou também sobre... Assim, linguagem do amor. Isso mesmo. Inclusive, todas estão salvas lá no Instagram. Se quiser assistir depois, está disponível lá. Legal. É importante porque isso é uma das bases que eu uso, né, nos meus atendimentos para casais, porque às vezes a gente não está conseguindo falar a linguagem do outro. Então, é super importante que a gente consiga realmente se comunicar de uma forma assertiva, falando a linguagem de amor do outro, enfim. Mas a comunicação não é simplesmente falar o que a gente pensa, o que a gente sente de qualquer maneira. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Cada um de nós teve uma criação, tem uma história, né? Foi criado de uma forma, e a gente traz isso para ao longo da nossa vida, para a vida adulta, para o casamento, enfim. E o casamento é onde a gente passa, né, conhece muito mais o outro, como é que o outro é, conhece qualidades, defeitos e todas as piores coisas que a gente tem no dia a dia, com o cônjuge que a gente acaba, né, passando aí no dia a dia. A Iraci deu risada ali, acho que ela já se identificou com algumas coisas ali, né? Então, como é importante que a gente saiba realmente como falar. Não é ser sincero, eu sou super sincero, então eu saio falando o que eu penso, o que eu quero, na hora que eu quero, de qualquer jeito. E não é assim que funciona. A gente não pode fazer isso no nosso trabalho, por exemplo, né? Em casa, a gente relaxa e aí acaba deixando sair tudo.
mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com isso, né, com essa forma como a gente vai se comunicar com o outro, como a gente vai falar com o outro. No começo, no início do relacionamento, é tudo flores, porque você está conhecendo, você procura sempre mostrar aí sempre o melhor lado, mas a convivência vai trazendo aí as dificuldades e como é que é cada um, porque eu fui criada de uma forma, o José, meu marido, foi criado de outra, então até a gente poder se ajustar aí, levou um tempo, né, a gente passou por algumas dificuldades. E aí, ajustando isso, hoje, graças a Deus, a nossa comunicação flui muito bem. Mas no começo foi difícil, porque ele é uma pessoa fechada, né, uma pessoa que não se abre, não quer discutir, não quer entrar, né, na questão de, a gente tem um problema para resolver, vamos sentar para resolver. E ele não queria, então, era bastante, ele não, na verdade, ele não sabia, né, então foi bem difícil no início, porque a gente precisa resolver, a gente não pode ir colocando, empurrando as coisas para debaixo do tapete, porque senão acontece, e aí é quando as coisas já chegam num nível aí de estresse muito grande, já tá bem difícil, normalmente os casais, e aí é que tá o erro, porque os casais só buscam a terapia quando estão à beira de um divórcio, né, então assim, por que não buscar uma terapia de casal antes, para poder acertar, para poder ajustar as coisas, para aprender a se comunicar, para aprender a dividir o seu tempo aí entre o casamento, filhos, trabalho, enfim, uma série de demandas que a gente tem. Então é super importante, mas o grande erro das pessoas é que elas só buscam ajuda quando, aquela coisa, né, só vou pro médico quando eu tô morrendo. Então, é super importante. E esse momento hoje, né, Marcos, o quanto é importante, quer dizer, são dicas que a gente já traz aí, né, que você sempre com projetos bem bacanas, ideias muito legais, para poder ajudar as pessoas e trazer essa leveza aí para os relacionamentos. Então, como é importante, né? A melhor comunicação é aquela que o outro realmente entende o que a gente quer dizer. A intenção de quem transmite, né, a informação, ela não deve ser de machucar o outro, nada disso, mas simplesmente poder falar, compartilhar ideias, pensamentos, sonhos, tudo que a gente, né, quer aí, tudo que você compartilha. Muitas vezes você não sabe nem qual é o maior sonho do seu cônjuge, né? Então, o quanto é importante que a gente possa realmente saber, conhecer o outro, conversar, isso vem através do diálogo, né? Que é o diálogo, é a conversa entre duas pessoas. E a gente precisa falar e ouvir. A gente vai entender um pouquinho melhor aí como é que funciona. E uma coisa que é super importante, né? É sempre passar informação, compartilhar as ideias, os sentimentos e manter um relacionamento saudável, né, para o casal. É importante que cada um cumpra e saiba o seu papel no casamento. Por quê? Aí, com certeza, você vai conseguir saber, né, o que o outro quer, o que o outro precisa, qual é o papel do outro. Então, esses papéis, eles têm que estar muito bem definidos. Hoje as coisas estão um pouco invertidas, os papéis estão aí meio bagunçados, invertidos, então a gente tem que saber qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa dentro do relacionamento. Quando a gente tem isso claro, fica muito mais fácil. E com a comunicação não é diferente. Por quê? Às vezes, principalmente a mulher que é mais sensível. A mulher tá lá, ai, não sei, tô meio assim, tô de TPM, tô chateada, enfim. E aí eu quero que meu marido supra de alguma maneira aquilo que eu tô sentindo, ou tá faltando. Mas se a gente, como mulher, não tem nem claro pra gente, como é que o outro vai conseguir dar conta disso? Então a gente tem que saber, tem que estar muito bem definido, né? E quando esses papéis estão bem definidos dentro do casamento, fica muito mais fácil. Porque cada um vai cumprir o seu papel e vai fazer o que é seu aí, né, por dever e fica muito mais tranquilo. Dicas, e aí eu quero passar algumas dicas aí para se comunicar bem. Primeira coisa, né, pense bem antes de falar, controle muito as suas emoções. Eu tenho um temperamento sanguíneo, então
acontece alguma coisa, a emoção vem, e aí eu já quero, né, falar, enfim. E isso é uma das coisas, uma das dificuldades que eu tive com o José. Por quê? Ele não queria falar, não queria ter ADR, e aí eu queria já resolver ali, pá, tem que resolver agora. E não é assim. Porque quando a gente age na emoção, dá ruim. Não vai dar legal. Né? A gente vai acabar falando coisa que não deve, a gente vai acabar magoando o outro, a gente está no calor da emoção. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele. Por quê? Na hora do nervoso, na hora da raiva, na hora daquele estresse todo, não vai adiantar conversar. Né? Você não vai conseguir ter cabeça para parar, respirar e ouvir o que o outro também quer dizer. Então é importante que a gente precisa parar, né? Parar para pensar, controlar as emoções, conseguir organizar os pensamentos aqui dentro, e aí vai ficar muito mais fácil. Escolher o melhor momento. Isso não significa que, então não dá para conversar agora, e aí vai passando, e de repente você vai deixando e vai empurrando com a barriga. Mas a questão não é essa, a questão é parar, respirar, pensar bem, escolher o melhor momento, mas existem situações que elas vão ter que ser resolvidas ali em algum momento. Então é importante, aí vocês vão ajustando. É sempre o equilíbrio, é sempre o meio termo, né? Não é nem 8, nem 80, mas é achar esse tempo, né? Que não é esse tempo nosso sanguíneo, que a Iraci falou que também é assim, né? Foi a Iraci que falou, né? Não, foi a Marinalva, então, que também é assim, mais sanguíneo. Então, não dá para ser nem na nossa hora que a gente é impulsivo e também não dá para ser dali um mês que a coisa já passou e aí já, né, se criou um problema muito maior. Então, é poder encontrar esse equilíbrio aí, mas escolher o momento certo para realmente conseguir falar, conseguir conversar. Isso é uma das dicas também. Pense se o que você quer dizer realmente precisa ser dito. Às vezes, a gente quer falar, e de repente aquilo nem faz muito sentido. Né? Você vai trazer um problema maior. Então, realmente precisa pensar se aquilo faz sentido ser dito ou não, se aquilo tem a intenção só de magoar e de dar uma cutucadinha no outro, né? Porque a gente tem a tendência aí a querer, nossa carne é corrupta, né? Então a gente quer dar uma cutucadinha no outro às vezes e tal. E uma das coisas que eu percebo muito é que muitos casais entram num cabo de guerra, eles acham que estão num jogo. E aí é um problema, porque gente, é o mesmo time, né? É o mesmo time, vocês estão jogando no mesmo time, não é contrário. Então precisa realmente entender, não é um cabo de guerra, não é medir força, não é nada disso, mas estão no mesmo time. E aí, a partir do momento que o casal entende isso, fica muito mais fácil, né? Porque deixa eu pensar, qual é o objetivo? Eu preciso dizer isso para quê? Somente para desabafar? O casal não uma coisa importante é que o casal ele não pode ter segredos, né, um com o outro. Um precisa sempre estar compartilhando as coisas com o outro. Mas às vezes tem coisas que a mulher tem uma identificação com uma amiga, por exemplo, ela pode estar conversando, se é da igreja, conversando com um grupo de mulheres, enfim. Mas às vezes tem coisas que não são desnecessárias falar. Então é sempre importante fazer essa avaliação, né? Tanto a mulher quanto o homem. Eu preciso realmente dizer isso no sentido de vai trazer algum benefício para o nosso casamento, ou simplesmente assim, ou é uma questão que já está resolvida, então não tem necessidade de eu estar trazendo isso. E aí, é importante assim, entra com o pensar antes de falar, né? Escolher as palavras com atenção, né? Ter esse cuidado para que você expresse exatamente o que você quer falar, o que você quer comunicar, para que você possa ser muito assertivo na sua comunicação, né? Porque às vezes você não consegue, está tudo muito confuso, por isso é importante se parar, respirar, organizar as ideias e os pensamentos, porque aí você vai conseguir ser muito mais assertivo, vai ficar muito mais fácil. E aí, você precisa também verificar se o outro está entendendo o que você está dizendo.
né? Porque às vezes você tá falando uma coisa e o outro tá entendendo outra. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Outra coisa, não use palavras, tom de voz e ideias agressivas. Né, não acuse o cônjuge, fale realmente do que você está sentindo, como você se sente, fale da sua perspectiva, de como você está vendo aquela situação. Quer ver um exemplo? Se você vira para o teu marido e diz assim, você nunca chega na hora certa, você já está apontando o dedo, você já está acusando, o que vai acontecer? O outro vai se armar, o outro não vai nem querer ouvir o que você está dizendo. Né, você pode dizer, olha, eu fico preocupada quando você chega tarde e não me avisa, né, ou, frase que a gente ouve muito, você nunca me ajuda em nada, né, ao invés disso a gente pode dizer, eu gostaria que você me ajudasse nas tarefas de casa, né, o que a gente pode fazer para melhorar isso? E uma coisa legal é justamente que, assim, tenha muito claro qual é a sua necessidade, o que você precisa? Precisa que ajude mais em casa? Precisa que ajude mais com as crianças? Quando você tem muito claro o que você quer, que aí entra naquilo. Se você não tem claro, você está querendo que o outro supra uma necessidade sua que nem você sabe que é, né? Então, pensando até mesmo nessa questão das tarefas de casa, é importante que possam conversar, é importante que possam, às vezes isso funciona muito com crianças, também tem um quadro, sabe aquelas lousas ou aqueles quadros branco, que aí você coloca lá as tarefas, divida as tarefas de casa, né? As crianças também precisam, dependendo da faixa etária aí, 5, 6 anos, já podem começar a ter algumas responsabilidades, né? Dobrar o seu pijaminha, dar uma esticadinha no lençol da cama, não vai arrumar igual a mãe, né? Mas já ajuda, já tem uma responsabilidade. Quando você começa a dividir algumas tarefas em casa, fica muito mais fácil. Não sobrecarrega ninguém, né? Aqui em casa a gente tem um combinado. Eu amo cozinhar, então eu cozinho, meu marido lava a louça. Então aí fica muito mais fácil, né? Não sobrecarrega ninguém. E olha que interessante, eu vou trazer um exemplo. Nunca gostei de dormir, né, com a pia cheia de louça. E para ele, tanto faz se ele lava na noite ou se ele lava no dia seguinte. Quem tá incomodada sou eu. Quem me incomodava com isso era eu. E ele não tinha que entrar nesse meu ritmo. Não, tem que ser na hora que eu quero, mas a gente acabou de jantar e você tem que lavar agora. Não é assim, porque é o jeito dele, ele vai lavar, né? Então, assim, às vezes tem dias que ele lava, tem dias que ele lava no dia seguinte e tá tudo bem. Eu aprendi, se tá me incomodando tanto, então eu vou lá, eu lavo e aí eu não tenho problemas com relação a isso. Mas a gente tem alguns combinados, então o quanto isso também é importante, né? Tem uma divisão aí de tarefas, alguns combinados, para poder facilitar e não sobrecarregar ninguém. Mas é super importante, né? Olha, o Murilo falando que era motivo de discussão, né? Porque muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito, e cada um tem a sua forma de fazer, né? Então é importante justamente assim, aprender a fazer e aprender a se ajustar também ao jeito do outro. Busquem soluções juntos. Esse é um grande objetivo, assim, da comunicação, do diálogo, né? Buscar soluções. Não é ficar ali remoendo o problema. A gente tem que focar na solução, não no problema. Ou então, se aquilo está se arrastando há muito tempo, aonde é que a gente volta, né? Onde é que a gente errou, onde é que a gente falhou, para que a gente possa aí ajustar e lidar muito melhor. Então, concentre-se no que precisa ser resolvido, não fica trazendo assuntos do passado. Já foi, já não resolveu? Então, ok. Né? Teve um problema, já liberou perdão para o outro, seguiu com a vida, não fica trazendo coisas do passado para o atual. Já foi. Né, porque às vezes quando você fica trazendo, e aí começa mas aquele dia você falou tal coisa, no outro dia falou tal coisa, ou isso, aquilo, enfim. E aí o que era às vezes isso aqui para resolver, vira uma bola de neve. Por quê? Fica trazendo coisas do passado para a atualidade. Já foi resolvido e a gente precisa viver mais leve.
Já não chega os nossos desafios aí diários que a gente tem. Então não precisa trazer mais peso. Casamento, gente, tem que ser leve. Casamento tem que ser gostoso, né? Tem que ser prazeroso. Vai ter os problemas? Vai. Não é mar de rosas, tem dificuldade sim, mas a gente precisa trazer leveza, a gente precisa, né, aprender a trazer essa leveza para o casamento. E aí não querendo, né, ferir, retribuir algo ruim que aconteceu, enfim, então é super importante. A gente precisa vigiar muito, né, porque muitas vezes quando você vê, já veio um pensamento e aí foi, e aí você já falou algo que não devia, magoou, e palavras proferidas não voltam mais. Não volta, é igual a flecha, foi, não tem como voltar. Então a gente precisa, né, sempre estar muito vigilante com isso, ter muito cuidado com as palavras que a gente profere, né, é aquilo sempre eu brinco que tem uma técnica, vocês conhecem a técnica da água, do gole de água? Você tá nervoso, você tá irritado, o outro tá falando, põe a água ali e segura. Fica com a água na boca e não sopra, não fala nada. E aí você fica ali com aquela água segurando, que aí você não vai falar, né? Você não vai rebater o outro ali na hora da raiva, enfim. Então é super importante, a gente precisa aprender, né? Estamos aqui todos os dias aprendendo algo. Essa semana passada eu participei de um treinamento sobre inteligência emocional e eu aprendi, porque eu estou estudando mais sobre, e eu aprendi que o ser humano até os 90 anos ainda está ali, ó, renovando o neurônio e ainda está aprendendo, olha que delícia, né? Então a gente tem toda essa oportunidade aí, todos os dias aprendemos algo novo. Então olha que bacana, como é importante, né, a gente estar bem atenta. Tem o objetivo de resolver problemas ou esclarecer situações. Teve algo que não ficou legal, não foi resolvido, converse, né? Olha, eu me chateei, não gostei, você falou tal coisa, você falou de tal maneira, né? Eu me senti assim. Mas lembre-se que não é acusando o outro, né? Não é apontando o dedo para o outro, mas é realmente dizendo como você se sentiu, né? Olha, eu me senti assim quando você falou assado. E aí fica muito mais fácil, o outro vai começar a entender. É uma aprendizagem. Às vezes o outro não vai aprender assim de bate-pronto. Então, por isso, a gente precisa ter esse cuidado e essa paciência. É uma lixa, um vai lixando o outro aí para, né, para que a gente vá melhorando. Olhe nos olhos quando estiver falando ou ouvindo, né? Esse contato visual é super importante. Escolha comunicar sentimentos mais positivos do que negativos, mais elogios do que críticas, mais incentivos do que desencorajamento. Então, é super importante, né, poder colocar aí todos os sentimentos, as características mais positivas do que negativas. Mas também sempre é importante poder dizer para o outro como é que você se sente, que aí o outro também vai entender. Por quê? Como a gente falou lá atrás, lá no início, nós somos diferentes. Então, o que me magoa, não magoa o outro. Qual é a tendência que eu tenho? Sempre achar que o outro tem que agir da mesma forma que eu. Só que o outro é diferente. José teve uma criação diferente da Cris. Então, o que me magoa, para o José tá tudo bem, né? Mas eu preciso também aprender, e o José também precisa aprender que, puxa, isso não é legal, isso realmente, né, machuca, magoa minha esposa, e vice-versa. Então, a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado aí. E comunicar-se também envolve ouvir. Às vezes a gente só quer falar e não quer ouvir o outro. Então, numa conversa madura, a gente vai ouvir, vai falar coisas, mas também vai ouvir coisas que talvez a gente não goste. Mas que em algum momento aquilo precisa fazer sentido. Você vai ali meio que digerindo, né, e aquilo também precisa. Então, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, né, ouvir com respeito, esperar terminar de falar, olhar nos olhos, não interromper. Aí usa a técnica da água, que vocês já aprenderam aqui comigo, e aí vai, a conversa flui muito melhor, né.
Se comunicar bem, às vezes pode exigir treino. É treino, é aprender, né? Como eu falei, eu com o José, a gente teve algumas dificuldades no início, mas hoje flui. Hoje ele fala mais do que, nossa, tem hora que eu tenho que falar, amor, pelo amor de Deus, dá um tempinho, né? Então hoje ele quer conversar muito, enfim, e até mesmo para resolver problemas. Às vezes, e uma coisa que é importante, às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis. Eu vou responder as perguntas, depois eu vou entrar aqui e a gente vai falando mais sobre. Mas, às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, né? E tem que resolver algo difícil. Tenta trazer uma leveza para isso, né? Olha, a gente não vai como se fosse para uma guerra, como eu falei, é o mesmo time. É parceria. Então, não é, né? Não é o teu inimigo. É importante sentar, olha, eu sei que é difícil, a gente precisa ter uma conversa difícil, mas a gente vai ter que conversar, né? A gente tem que sentar aí para poder tomar algumas decisões importantes. Saiba escolher realmente esse momento, procura os dois estarem mais tranquilos, mais calmos, para poder conversar. E uma coisa importante, conversas difíceis ou conversas importantes, quando tiver nervoso, irritado, estressado, magoado, ou muito atarefado, não adianta. Não adianta querer sentar para conversar naquele momento, porque não vai dar certo, vai dar ruim. E uma outra coisa saibam realmente ter esse tempo. Às vezes, uma coisa boba que você comunica no dia a dia, e o outro está extremamente ali atarefado, fazendo 1 milhão de coisas. E aí, como é que o outro vai, de repente, se lembrar? Você acha que o outro ouviu, só ouviu. Entrou por aqui, saiu por aqui, porque ele já estava fazendo um monte de coisas. E aí ele vai falar, mas você não prestou atenção, sei lá, você pediu para comprar pão, né? E o outro saiu correndo, foi fazendo um monte de coisas e tal. Você não parou para olhar, você não parou para o outro, não parou para te ouvir, e para realmente prestar atenção no que você estava dizendo. Aí você fala, tá vendo, você nunca presta atenção no que eu falo, enfim. Então, tenha isso, né, sempre, olha, você ouviu, tá tudo bem, tá tudo certo e tal. Então, tenha isso, né, isso vai facilitar muito mais. Se o outro tá na correria, tá nisso, naquilo, desenvolvam estratégias como um casal, para quê? Porque a nossa vida hoje é muito corrida. Então, desenvolvam estratégias para poder se comunicar. Às vezes, ou no WhatsApp, ou, de repente, às vezes não dá para responder o WhatsApp porque foi um dia corrido, tem reunião, tem uma série de coisas para fazer. Como é que você... Então, avisa o outro. Olha, eu não vou conseguir falar, tá corrido aqui no trabalho, mas assim que possível eu te respondo. Quando você tem essa comunicação mais assertiva, fica muito mais fácil. Então, é super importante. Pare e, mais uma vez, para organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos antes de iniciar uma boa conversa. Né? Os dois têm direito de expressar, né, como se sente, como está, e é super importante. Casais saudáveis e casais felizes se comunicam bem, falam sobre tudo. Então, fala sobre tudo, né? O quanto é importante. Casais felizes não vão falar só sobre problemas, não vão falar só sobre, a gente precisa resolver alguma coisa, a gente precisa ter uma DR. Não, casais felizes vão falar sobre tudo, sobre amenidades do dia a dia, sobre, né, o tempo, sobre o seu trabalho, mas sobre diversos assuntos, né, precisa ter, porque às vezes você fica só naquilo, a gente só fala de problema, vai ficar chato mesmo. Então, precisa saber falar sobre tudo, né? Precisa aprender a desenvolver sobre tudo. Nossa, olha, hoje eu ouvi tal coisa, aprendi tal coisa, enfim. Desenvolvam isso. Desenvolvam esse diálogo que vai ficar muito mais fácil. Isso vai trazer muito mais leveza para a relação e vai ficar muito mais gostoso. E aí, a probabilidade de ser muito mais feliz é muito grande. Então é isso, é aproveitar mesmo, né, essa leveza, trazendo isso para o dia a dia, resolvendo os assuntos que são importantes, né, para que possa se organizar. Uma dificuldade que muitos casais têm, questão financeira. Para muitos casais, questão financeira é um assunto espinhoso, difícil, mas é necessário.
né? Então, para quê? Para que as decisões possam ser tomadas juntos, né? Para que vocês possam, assim, realmente resolver as coisas da melhor maneira. Olha, como é que a gente pode fazer? Não tem um jeito certo e o errado, mas é juntar, né, as opiniões, juntar as ideias, pensar. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, é muito melhor, é muito mais fácil. E às vezes, e dentro desses diálogos, vai ter momentos em que um vai precisar ceder, vai ter momentos em que o outro vai precisar ceder. Quer dizer, tudo isso faz parte. Essas são as dicas que eu gostaria de compartilhar com você, com vocês, né? E o quanto é importante realmente ter essa comunicação assertiva, aplicando isso no dia a dia de vocês. E isso vai facilitar muito, tenham certeza. Ah, Cris, meu marido, minha esposa é uma pessoa difícil, é calada, é fechada, não consegue. Começa aí devagarinho, você vai conseguir quando você vê que você já tá, a comunicação já tá fluindo, e aí as coisas vão caminhar muito melhor. Ok?